Boa noite, pessoal. Vou aqui compartilhar a live com a galera. Compartilha aí também, você que tá entrando, aperta no aviãozinho. Que hoje o tema é bem bacana, bem interessante, né? Eu acredito que muitas pessoas não têm familiaridade, né, com o tema de hoje, então vai ser de grande importância aqui para todos nós. Vou encaminhar aqui, você que está entrando aí vai encaminhando também. Rapidinho aqui. E já vamos começar a nossa penúltima live. Nossa, gente. Como passou rápido. Tô encaminhando aqui pra galera, tá? Tô encaminhando aí também. Esperar um pouquinho pro pessoal entrar. Aí, foi pra todo mundo. Esperar um pouquinho. Boa noite, tá encaminhando pra galera. Vou esperar um pouquinho, tá? O pessoal entrar e a gente já inicia. Hoje o tema é bem bacana, né? Interessante. Acredito que muitas pessoas aí não têm familiaridade com o tema. Curiosidade, né? Também tem algumas. Vamos ver aqui. Esperar o pessoal entrar. Lúcia, já chamo você. Será um pouquinho mais o pessoal entrar. Legal, legal. Então, gente, falando aqui um pouquinho dessa série aí de lives que estamos fazendo, né? Hoje é a nossa penúltima live. Como o tempo passa rápido, né? Tivemos aqui várias mulheres, assim, incríveis. Abordamos aí diversos assuntos para o universo feminino nesse mês de março aí, em homenagem às mulheres, né? Então, foi muito construtivo, foi muito edificador, né? Todas as lives falamos de finanças, empreendedorismo, falamos de espiritualidade, saúde. Então, conseguimos aí abordar todas essas áreas da vida, né, nas lives. Quem não assistiu, quem tá entrando aqui hoje pela primeira vez, bem-vindo. E assista lá no feed, porque estão todas gravadas, tá? Então, assiste lá que as que vocês perderam. Nós subimos também naquele outro local, né? Que eu não posso falar, senão a gente cai aqui, como aconteceu uma vez. E aí, mas depois a gente vai subir todas pra lá. Já tem, acho que até a 22 já estão lá, já. Né? Tá aí na bio, né, o link para vocês clicarem e assistir por lá também, encaminhar para as pessoas. Por que nós fizemos lá também? Porque tiveram muitas pessoas que não têm acesso, né? Tava perguntando se não tinha acesso aqui à plataforma do Instagram. E aí queriam assistir. E por lá também fica mais fácil, acelera, né? Quem quiser rever também as lives depois, consegue acelerar, vai mais rápido. Porque tem muitas lives muito legais mesmo. Então aí são 31 lives, vão ser no final, amanhã vão ser 31 lives, todas com temas voltados aí para o universo feminino, tá bom? E aí, ontem, falando um pouquinho de ontem, gente, que live incrível! Ontem nós estivemos aqui com a Marisete, que é educadora, né? Ela falou um pouquinho aí, né, das facetas que ela tem, é mãe, é empresária, falou aqui
da dificuldade, né, da mulher negra na sociedade nos dias de hoje. Então, também foi um tema, assim, muito bacana, né? Foi, assim, esclarecedor. E eu acredito aí que tem edificado muitas pessoas também, né? E dado aí uma direção e feito a gente pensar em muitas coisas também, que isso que é bacana, né? E hoje, gente, nós vamos falar dos desafios da cultura indígena no século XXI. Temos muitas curiosidades, né, em saber, porque a gente só vê lá no dia 21, né, falar um pouquinho dos índios, então, e da cultura indígena, né, no modo geral. Então, eu acredito que vai ser também uma grande oportunidade para todos nós de conhecermos um pouquinho mais dessa cultura, né? Hoje a gente está com a Eli, vou convidá-la aqui para entrar com a gente, com a Ana. Elas têm um projeto aí maravilhoso. Vou pedir para elas falarem um pouquinho do projeto também, para a gente conhecer, né? Quem quiser também conhecer depois do projeto, conhecer um pouquinho delas, tem no. Aí tem o Insta dela, depois ela vai apresentar aqui pra gente também, tá bom? Eu vou chamar nossas convidadas de hoje, pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Vocês vão, ao longo da live, vão colocando dúvidas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Para que depois no finalzinho a gente responda aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu chamá-las aqui. Vou chamar as duas juntas e a gente vê quem entra primeiro, né? Boa noite, Irã. Boa noite. Boa noite, Eli. Boa noite, Boa Ana. noite. Tudo Olá, bem? boa noite. Gente, assim como eu falei para vocês, hoje mais uma vez, né? Estou conhecendo as nossas convidadas aqui com vocês também, a Eli e a Ana. Foi a Marli que nos apresentou, que nos conectou. Muito prazer em conhecê-las, meninas. Estou assim curiosa, ansiosa para saber um pouquinho mais aí dessa cultura, né? Que, que a gente tem aqui no nosso Brasil, né? E aí se apresentem um pouquinho, vê quem vai começar. Eu não tô ouvindo. Oi, me ouve? Agora sim. Ouve sim. Tá. Bom, deixa eu começar porque eu acredito que a minha fala será um pouquinho mais curta. Sim! Muito boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre a cultura indígena, como você bem disse, que é um tema que nos desperta curiosidade, mas muitas vezes nós deixamos de buscar o conhecimento. Eu sou a Ana Lúcia Sena, sou professora, né? Trabalho já na rede da educação já há 16 anos, né? Essa carinha aqui, mas já faz bastante tempo. Começou cedo, né? Comecei muito cedo. E assim, eu sempre fui muito curiosa, né? O tema, ele sempre despertou em mim uma curiosidade muito grande. E aí, uma vez, um aluno perguntou para mim, professora, índio existe? Isso gerou em mim uma inquietação muito grande, muito grande. E aí, conversando com uma amiga e a gente falando e tal, eu vi uma foto dela num lugar lindo. Falei, nossa, que lugar é esse? Onde você foi que você não me falou? Aí ela começou a me falar, tem uma amiga que é lá do Piauí, ela é indígena. Sabe, quando aquilo vai aquecendo você, vai mexendo, vai gerando uma inquietude. Eu falei, eu preciso conhecer sua amiga. E aí ela nos apresentou, né? Ela vai falar um pouquinho depois como é que foi esse primeiro encontro aí, mas assim, tem sido assim um aprendizado diário, né? São descobertas diárias que a gente faz que nos transforma de fato. E a possibilidade de você mergulhar num universo, porque eu posso dizer que a cultura indígena é um universo completamente puro, completamente. E aí você desmistificar, né? Tirar o folclore dessa cultura é algo assim que faz com que a gente cresça muito.
E eu, como professora, educadora, né, como cidadã brasileira, como afrodescendente, e aí, consequentemente, também sou descendente indígena, porque todos os brasileiros somos, né? Isso faz com que eu me obrigue a cuidar um pouco mais desse conhecimento que eu preciso ter. Porque se eu não busco, eu sou obrigada a concordar com a história que está posta nos livros e que muitas vezes eu discordo. Então, eu preciso buscar, eu preciso conhecer mais. E aí, este é o melhor canal, né? Estar ligada diretamente à elite, ligada diretamente ao povo nativo, né? Que a gente conhece, que a gente visita, que a gente conversa, é algo assim que nos transforma. Vou passar a palavra para Eli agora, que ela vai falar um pouquinho. Modesta você, né? Não falou de como a gente se conheceu, né? Não, é você que vai falar. Boa noite, gente. Obrigada pelo Boa noite. convite, que veio através da minha amiga Ana, né? Mas que é uma oportunidade também para a gente estar discutindo aí uma temática tão importante. Assim como a Ana falou, Ana como professora, mas eu acredito que a cultura indígena ela ainda é muito distante da realidade de muitos não indígenas, né? Que só conhecem a história mesmo através dos livros, né? Os quais as nossas crianças têm acessibilidade. E é toda rica aí de um folclore, né? É, enfim, é uma honra estar aqui, podendo estar dividindo esse espaço com vocês, né? Podendo deixar um pouquinho de uma sementinha plantada, como eu sempre falo, as pessoas que me acompanham nas aldeias, apoiadores, visitantes, né? Simpatizantes da causa indígena, que querem nos acompanhar com o projeto. E tá plantando essa semente no coração de cada um e que vocês possam, né? Multiplicar essa semente aqui fora, né? Eu conheci a Ana através da minha amiga de infância, né? Uma amiga minha de infância que é em comum, por acaso, né? E quando a Ana falou, eu quero ir na aldeia, eu quero conhecer, ela foi um dia que eu fui almoçar com a minha amiga de infância, ela foi exatamente para me conhecer, mas eu não dei muita bola para ela, né? Porque eu sou um pouco, as pessoas falam, você é um pouco fria. Eu sou mesmo, né? Por conta de muitas coisas que já passei na minha vida e por conta de que muitas vezes as pessoas se achegam, eu vou com você, eu vou conhecer a aldeia, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou participar. Eu não crio expectativas com ninguém, porque quando você cria expectativas, você espera que algo aconteça daquela pessoa. Então, eu prefiro não criar expectativa e apenas me surpreender. Realmente, eu não dei muita bola para ela. Eu não acreditei que ela ia, que ia fazer, que ia ficar, que ia continuar, mas ela continuou, né? E depois ela entendeu todo esse meu jeito e eu sou assim com todas as pessoas que me conhecem, né? Quando você fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá bom, beleza. Se vier, a gente agradece. Mas se não vir, eu não fico triste também, eu entendo, né? Cada um tem as suas vivências aqui fora. Eu sou Elisângela Souza. Falei tanto para depois me apresentar. É, Sou Elisângela Souza, sou indígena, minha etnia é Tabajara, porém eu tenho batismo, né? Eu sou batizada numa aldeia Guarani, eu tenho um reconhecimento desse povo aqui em São Paulo. E foi através de um trabalho da faculdade que eu fui fazer de psicologia, que eu conheci os parentes Guarani aqui em São Paulo. E para mim foi como se fosse um retorno para minha casa, depois de uma longa viagem. Eu me conectei com a minha ancestralidade e a maneira de eu devolver para eles e continuar a luta que foi dos meus, que é dos meus também, tendo a oportunidade de fazer essa ponte aqui fora, né? Tanto essa ponte como estar participando de uma live com você, como essa ponte de poder estar visitando uma aldeia, levando professores, educadores, levando outras pessoas para conhecer para conhecer a cultura que eles não conhecem, que só conhecem através dos livros, né? Tirar um pouco essa imagem folclórica que vocês têm, de que a gente só é indígena aquele que está pintado, que está de cocal, que vive na Amazônia. Não, eu tô aqui, né? Esse espaço aqui também é meu.
uma academia é minha, uma faculdade também é um espaço meu. Se eu quiser ser pedagoga, se eu quiser ser psicóloga, enfermeira, médica, enfim, esse espaço também é meu, né? E venham as perguntas, né? Convido a todos a curtir nossa página, né? @Projeto Quiringuê. A gente ajuda aqui em torno de 8 aldeias. A gente faz essa ponte de levar as pessoas para conhecerem, mas também de arrecadar alimentos, roupas, enfim, né? Tudo que há muita necessidade dentro das aldeias indígenas, né? E somente quando você conhecer, quando você entrar dentro de uma aldeia, quando você parar para ouvir, não apenas para escutar o povo indígena, né? Mas parar para ouvir mesmo com reflexão, respeitando, né, o espaço dele, o espaço de fala dele, a casa dele, né? Ouvindo mais quem é dono da própria história, né? Que a gente tem uma história e que essa história não é contada por nós indígenas, né? É contado por outras pessoas que escreveram, enfim, os livros e desconstruir muita coisa, né? E eu acho que a educação é tudo. A Ana é professora, tem uma professora como a Ana, dentre outras amigas que eu tenho que são professoras que levam de fato a fala, a voz, né? A temática como tem que ser abordada dentro de uma escola com crianças já é um grande avanço, né? Porque construir um pensamento com uma criança é muito mais fácil do que você desconstruir algo em um adulto, né? Já tem um pensamento Sim. formado e que vai ficar falando, trazendo coisas estereotipadas e não vai entender tão fácil como uma criança. Como se você ensinar a criança que eu, estando ou não com os meus adereços, estando ou não pintada, que eu sou indígena, que eu continuo sendo, que eu não deixo de existir, assim como você não deixa de existir se você tirar o teu brinco, né? Ou se você mudar daqui para um outro país, você não vai deixar de ser você, né? Então as pessoas têm que entender essa questão. E criança, né? A primeira infância é tudo. Os nossos professores estão aí para isso. E é isso, agora vocês façam as perguntas, as dúvidas. Não, então, eu queria. Aqui a gente comemora aí, então, né, o Dia do Índio, dia 19 de abril, né? E você falou essa questão aí, a Ana, né, na verdade, falou, né? A questão do até anotei aqui, né? De Uhum. você ficar vista, assim, né? Na verdade, com esse tema, na verdade. Espera só um pouquinho, deixa eu só tirar aqui. A gente está com outra professora aqui também na live, a Vivian, que também leva muita voz para a sala de aula. Via, tô vendo que você está aí, obrigada, viu? Então, assim, queria falar assim, a história, né, como a Ana falou, que é posta nos livros, né? E como ontem também, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, a gente falou um pouquinho também da mulher negra, e foi dito também aí que o que é colocado nos livros com relação à cultura da África também é distorcida, né? Então, assim, eu realmente acho bem importante, né, esse nosso bate-papo aqui, que realmente, havendo o interesse, como a Ana disse, para a gente buscar mais, para ter mais conhecimento, para a gente conseguir realmente entender. Porque realmente é muito. Eu já tive contato, assim, muito pouco, né, em algum lugar que tinha ali uma apresentação, uma demonstração de algumas coisas. A gente foi até convidado para ir em uma aldeia, não lembro agora qual que é. Falei pro meu esposo, a gente quer ir muito, só que aí veio o Covid e acabou que a gente não foi. Eu acho super importante esse contato, né? Principalmente porque eu acho que ninguém melhor do que os índios, aí você pode me falar, ele, para ter esse contato aí com a natureza, né? E eu queria saber um pouquinho assim, como é que é o dia a dia, a cultura, a gente voltasse um pouquinho também para as mulheres, né? Como é que é essa relação deles? Lá, Ana. De vocês, né? Uhum. Bom, quando a gente fala do dia 19 de abril, né, é importante a gente deixar muito claro que o dia 19 de abril é apenas um marco,
né? Como a gente fala do dia 8 de março, por exemplo, né? Muito bem colocado aqui neste momento, que é apenas um dia. É uma data que marca alguma coisa, um evento, uma assinatura de um documento, algo nesse sentido. Então, antes de começar a falar, né, aí do papel, especialmente do papel das mulheres nessa desmistificação acerca do tema, eu gostaria de pedir já aqui para os professores que aí estão, que eu já vi também que entrou mais uma amiga minha, a Neia, que também é professora, entre outras pessoas que estão sempre envolvidas na educação, que no dia 19 de abril a gente não se pinte, que a gente não faça cocá para as crianças, porque não é fantasia, tá bom? Vamos já tirar a questão da fantasia, porque a cultura indígena é a identidade de um povo, né? É a história de luta de muitas pessoas, né? E não é um índio, é uma cultura indígena, é muita gente envolvida. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de 19 de abril, Dia do Índio, parece que a gente está falando de uma única pessoa. E não é uma única pessoa, a gente está falando de um povo que não existe só no Brasil, né? O Brasil, ele, quando vieram os portugueses, os indígenas, aqui já estavam, ou seja, a terra, o povo nativo já estava aqui. Mas existem várias etnias no mundo inteiro. E aí é mais uma curiosidade, né? Acho que é importante as pessoas que estiverem aqui ouvindo, se tiverem essa curiosidade, a oportunidade, já vão pesquisando aí quantas etnias existem no mundo inteiro, né? São muitas. Tenho certeza de que será uma surpresa muito grande quando a gente conseguir descobrir isso e, claro, escutar, né? Como a Eli falou. Vou contar um pouquinho da minha primeira visita. Quando eu conheci a Eli, com essa frieza toda, eu falei, nossa, será que eu devo ir? A minha amiga, vamos. Eu falei, mas eu tinha realmente um desejo muito intenso de ir, de falar, de ver com os meus próprios olhos, de ouvir, de parar para escutar de fato. E aí eu fui. E levei minha filha também, né? Porque eu acho, como ele falou, que eu acho que é muito mais tranquilo você construir conhecimento com uma criança do que desconstruir o conhecimento que um adulto já vem trazendo, que já vem, né, de uma história inteira para refazê-lo. Não é impossível. Aliás, é muito tranquilo de se fazer. Mas com as crianças, eu acho que é algo assim que a gente consegue fazer com muito mais naturalidade. Eu levei minha filha. Nesse dia também foi o filho da Eli, foi o filho dessa nossa amiga em comum, que também está aqui, né, assistindo a gente. E aí eu fiquei, assim, eu a levei porque eu queria muito que ela visse com os olhos dela, para que ela pudesse entender muito melhor esse universo a partir do olhar dela e não só da minha fala. Mas assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei paralisada, né, assim, porque você começa a entender. Você começa a fazer uma busca em todas as coisas que você já ouviu, em todas as coisas que você já leu, todos os livros que você já folheou, toda a história que te contaram. E aí você fala, isso tudo que eu conheço não está aqui. Não está aqui. O que está aqui, afinal? Aí você olha para uma criança, por exemplo, e é uma criança de uma pureza, e você olha nos olhos dos adultos e você consegue, sabe quando você consegue sentir o seu coração sendo aquecido por tudo que você está observando e percebendo ali, que não tem nada a ver com o que você ouviu até então. Então, nesse meu primeiro contato, eu voltei assim, com o coração cheio, com a mente explodindo assim, eu falava, meu Deus, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar sobre isso com os meus alunos especialmente, né? Porque foi a partir de um questionamento que foi feito para mim como professora que eu falei, eu preciso estar próximo para eu poder dizer o que acontece. E então nessa minha primeira visita eu senti, foi como se fosse um impacto, sabe? Quando você fala nada do que eu li, nada do que eu ouvi está fazendo sentido neste momento. Então, realmente, eu tive que desconstruir, inclusive
alguns conceitos de fala, né? Para eu começar, inclusive a gente estava conversando outro dia, ele e eu, falava, nossa, mas eu fazia as perguntas para ela e ela falava assim, mas você é professora? Me dando conta do tamanho da minha ignorância, sabe? Como ser humano mesmo. Falava, puxa vida, eu sou uma pessoa que neste momento eu me esvazio de tudo o que eu tinha de conhecimento, porque, né? E eu vou me encher do novo, porque é este novo que faz sentido neste momento. Então, assim, é realmente uma desmistificação, é uma desconstrução, é um momento novo. E aí, falando da questão do projeto, né, a partir dessa ideia da Eli, desse movimento que ela já vinha criando, que a gente foi conseguindo perceber a importância e a necessidade. Eu acho que neste momento é muito mais a necessidade de você colocar para as pessoas que não conhecem, né? E assim, eu não as culpo, assim como eu também, né, estava equivocada em muitas coisas. As pessoas continuam com esses equívocos e não é culpa delas, né? É como ele falou, e como eu também já disse, a história que nos foi apresentada é uma história equivocada, então cabe a nós buscar o que é real. E as mulheres, o papel das mulheres é algo assim que você, como em toda a sociedade, né? O papel da mulher é algo assim esplêndido. E dentro da cultura indígena, a mulher tem uma força descomunal, assim, é algo preciosíssimo. E aí eu acredito que a Eli vai conseguir falar melhor, porque além de ela já estar há mais tempo nessa vivência, ela é uma mulher indígena, fortíssima, batalhadora, que tem uma história de vida que dá um livro, pode ter certeza. Obrigada, amiga. Como a Ana falou, né, voltando aí um pouquinho no 19 de abril. Então, assim, as escolas que eu sempre vou, eu sempre procuro, né, deixar à vontade quando me convido, né, para dar uma fala, pra falar um pouquinho sobre o trabalho que eu faço. Quando são escolas públicas, tem isso também, né? A maioria da escola fala assim, ai, mas você vai vir toda pintada, não sei o quê, tananã, né? E as escolas privadas, elas até exigem, né, que você vá. Ah, é uma exigência, não deixa de ser uma exigência. Quando te convidam, mas aí te jogam também como você tem que ir. Aí você vem assim, você vem assado. Tá, eu até vou. Antes, quando me convidavam, eu iria e eu sempre falava assim, ó, a única coisa que eu peço é que cada aluno possa contribuir com um quilo de alimento para eu poder estar ajudando as comunidades, levando para as comunidades, né? Aí começou uma cobrança, tipo, você vem, mas você se pinta, se põe isso, põe aquilo que é para os alunos ver. Esses últimos anos teve a pandemia, né? E eu fiz muita. Tem algumas escolas que sempre me pedem uma fala e tal, e essas escolas retornam para a aldeia com alimentos, né? Que é muito necessário, muito necessidade dentro das comunidades indígenas, que as pessoas acham que recebe bolsa isso, que recebe isso e aquilo. Não é bem assim, tá? E só você vendo, só você tomando conhecimento, procurando entender, procurando ouvir essas pessoas que você vai entender o que se passa dentro das comunidades. E eu sempre, nos últimos retornos que eu dei para a escola, eu fui de cocar com o meu grafismo, mas no final eu tirei tudo isso e mostrei para as crianças que eu não deixava de ser quem eu era se eu tivesse sem o cocá, sem o grafismo, e que eles vão cruzar comigo na rua. Então quer dizer que se eles cruzarem comigo na rua, me encontrar na rua, eles vão dizer que eu não sou indígena porque eu não estou pintada. As pessoas têm que entender, né, porque eu não estou que isso não tira a minha essência, não deixa de ser quem eu sou, não tira a minha identidade, né? Como eu já falei outras vezes. E a maioria dos educadores, eles têm essa preocupação do 19 de abril, apenas fazer o cocá para a criança, falar sobre os alimentos mais típicos, o milho, né? As coisas mais básicas. Então, eu sempre falo,
Convida um indígena na tua escola para ele falar neste dia 19 de abril. A fala que é dele, o olhar dele, né? Leva teus alunos a uma comunidade indígena para conhecer uma realidade, para ter uma troca de vivência, para eles tirar as suas próprias conclusões, né? E deixa o espaço de fala para essas pessoas. Quando a gente convida assim as pessoas para irem nas ações, aí muita gente fala assim na aldeia: ah, mas você tem que sair com isso aqui, com esse artesanato, você tem que vender fora. Você tem que ir para fora vender, é muito precioso o que você tem. Aí quando você sai para fora para vender, você sai da fora da aldeia para tentar vender fora na cidade. Ah, mas lugar de índio, como vocês falam, não é na cidade, é na aldeia dele. Qual é o lugar dessa pessoa? Entendeu? Qualquer lugar. São esses. É meu espaço. São essas Sim. questões que a gente tem que pensar, né? Também. E respeitar, acima de tudo, como a Ana falou, não é o índio, é indígenas, né? Somos muitos, somos mais de 300 povos, éramos muito mais. Mas, infelizmente, né, acabou tendo aí muitos massacres, acabaram morrendo muitos povos, né? Então, os que restaram têm aí essa questão da luta, da resistência, da sobrevivência, né? O que que a gente sempre fala, é resistir para existir, né? Você Sim. tem uma certeza, muitas terras não são demarcadas. Você tem sua casa, a Ana tem a casa dela. Você tem essa certeza de que você saiu para trabalhar, que você tem a sua rotina e você vai voltar para tua casa, porque a tua casa vai estar lá no lugar. Essas pessoas que não têm terras demarcadas, elas não têm essa certeza. Elas saem muitas vezes para fazer outras atividades, né? E quando voltam, as casas estão queimadas, né? Acontecem inúmeras coisas assim na aldeia. Quantas vezes a gente teve que correr para socorrer famílias que perderam tudo, roupas, o pouco que tem, um colchão que tem para dormir, o pouco utensílio doméstico que tem, alimentos, porque essas pessoas saíram e quando chegaram às suas casas estavam sendo danificadas, né, de alguma forma. Então são tantas Nossa. questões. O papel da mulher é uma ligação muito espiritual com a terra, né? A gente é como uma árvore imensa, né? Todos nós somos, né? Imensas. Todos nós temos uma espiritualidade, algo muito forte, né? Toda mulher. Eu não gosto de usar esse termo de, ah, você é uma guerreira, porque eu acho que quando você fala isso, guerreira vem muito de guerrear, né? E a gente quer paz, né? A Paz. gente não quer, a gente quer paz, a gente não quer carregar fardos, a gente não quer carregar coisas que não são nossas, que não são necessárias, né? Então a gente quer leveza, leveza para tocar as coisas que têm que ser tocadas com amor, né? Com equilíbrio, né? Para passar essa força para outras mulheres também que precisam de alguma forma, né? Sororidade mesmo, né? De estar junto uma com a outra, né? Ter aquela empatia que os motoqueiros têm, sabe? Os motoqueiros, quando um cai na pista, todos param para ajudar. Sim. Nós somos assim. Ou deveríamos ser assim, né? Sim. Olhar com mais respeito, olhar com mais afeto umas para as outras, que é o que eu vejo muito dentro das comunidades indígenas, né? Entre as mulheres. É fortalecimento, né? Lindo. De verdade. Nossa, muito lindo, né? E aí, quando você falou assim um pouquinho isso também, como a Ana, né, da minha ignorância de um pouco do assunto, quando você fala assim na questão da necessidade de coisas básicas mesmo, né, como alimentos, assim, é uma coisa que a gente pensa assim, ah, mas eles conseguem extrair da natureza, né, o alimento. Acho que é uma coisa muito, essa questão aí muito dos livros, talvez, né? A gente tem essa ideia de que é fartura, que não falta, que, né? Como é que é isso, assim? Ainda se Em algumas, conseguem dessa forma? em algumas aldeias não tem, a terra nem é boa para plantar. Por exemplo, Hum, algumas terras que são demarcadas, elas não são tão amplas, né? E também, às vezes, o solo não é tão fértil.
Algumas aldeias conseguem plantar o quê? Vai. A batata doce, o milho, né? A gente já visitou aldeias que tem uma boa hortaliça, um espaço bom para plantar. Em outras aldeias, não. Eu falei, gente, a gente vive com uma cidade engolindo as aldeias, os espaços que deveria ser do meu povo, né? Do povo indígena. Então, é muito difícil. Então, você tem que sim. Ah, mas vocês querem viver de doação, isso e aquilo. Ainda precisa, né? Ainda precisa muito disso. A gente precisa enxergar o outro com mais empatia, olhar com mais empatia para a questão do outro, né? Sim. Em muitas aldeias se vende o artesanato, né? Quando vai visitante, ou quando tem algum espaço para vender fora, né? Geralmente, quando a gente vai, a gente passa toda essa questão de como vai ser o pagamento. Algumas aldeias, as pessoas mais velhas não falam nem o português, falam só o guarani. Como é que vai se comunicar para vender um artesanato? Entende? Então, tem toda uma questão cultural envolvida. Aí a gente faz ação, eu chamo ela, faço assim, ação de Páscoa, ação de Dia das Crianças, ação de Natal. Ah, mas índio come chocolate? Ah, mas Uhum. índio tem Natal? Essas datas comemorativas, né? Pelo menos na cultura guarani, não é comemorado Natal, né? O Ano Novo Guarani é diferente, né? Mas eu penso assim, criança é criança em qualquer cultura. Quem não gosta de ganhar um chocolate? E eu uso muito essa questão de usar as datas comemorativas para chamar a atenção de vocês, não indígenas, né? Para chamar a Sim. atenção que vai ter uma ação de Páscoa, mas qual que é o foco dessa ação? Comida, alimento para essas famílias, né? Em algumas aldeias, algumas não, a maioria, minhas aldeias são tudo longe, de 3 a 4 horas de viagem. Minhas aldeias são mais para a região do Vale do Ribeira. Aqui no Jaraguá também tem aldeias, são aldeias também que a gente assiste de alguma forma, mas aqui no Jaraguá, por estar dentro da capital de São Paulo, tem mais acessibilidade, ajuda, tem mais apoiadores que vão. Então eu prefiro ir para essas aldeias mais distantes, porque eu sei que é difícil para alguém ir lá como apoiador, alguém ir fazer um trabalho com as crianças de lá, né? Tem uma aldeia que a gente assiste, a aldeia Taquari, desde que crianças eram bebês, então assim, não tem apoio que vai direto para lá fazer essas ações. E é esse olhar que a gente tem que ter. Como assim uma criança não pode receber um brinquedo, né? E falando em doações também, quando eu falo doação, é doar aquilo que serve para o outro, né? Doar um brinquedo quebrado, né? Doar uma roupa rasgada, porque se não te serve, não vai servir para o outro também, né? É doar com respeito, né? E muitas vezes a gente não recebe esse respeito, porque antes de eu levar para as comunidades indígenas, a gente faz uma triagem, a gente limpa, organiza, separa. E eu fico muito triste quando vem algumas doações, porque as pessoas não têm respeito nenhum. Leva isso aqui mesmo de qualquer jeito que vai usar, precisa. Não é assim, né? Não é assim. A gente tem que respeitar o outro também. Você usaria daquela forma? Você calçaria um tênis sem o outro pé? Você colocaria uma blusa rasgada? Né? Então, são essas questões que a gente tem que pensar. É com respeito pelo outro, pela cultura do outro, né? Saber chegar com respeito num espaço que não é seu, mesmo que seja através de uma doação. Pergunta se você tem dúvida, né? Sim, sim. No caso, assim, tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, no caso dos atendimentos médicos, por exemplo, como é que funciona? Eles têm acesso ou eles conseguem sem ter esse atendimento? Como é que funciona na aldeia? Sim, tem atendimento médico, né? Tem um sistema próprio. Algumas comunidades têm um posto de saúde mesmo dentro da comunidade, por exemplo, aqui no Jaraguá tem um posto de saúde. E também tem acesso fora também, assim como quem quiser estudar dentro da comunidade estuda, e quem quiser estudar fora também estuda,
né? O ensino, a língua tradicional é passada dentro da cultura, tô falando dentro da cultura guarani, que é onde eu estou mais inserida, né? Com os trabalhos. Uhum. Até os 12 anos, as crianças aprendem a língua, o ensino tradicional guarani, e é introduzido, né? O Guarani e as outras disciplinas, né? O português, a história, a geografia, enfim. Tem professores indígenas, temos professores indígenas dentro das próprias comunidades. Aliás, Uhum. para quem é professor, é uma troca incrível conversar com o professor indígena, né? Sim. Temos enfermeiros indígenas também, né? Temos lideranças jovens dentro das comunidades. E assim, realmente é assim, eu não sei, para mim é uma coisa tão, é uma ignorância tão grande assim por parte da população num modo, acho que geral, assim, ou sei lá, 90%, não tem como, né, colocar números, porque assim, igual foi o assunto de ontem, igual o assunto de hoje, é igual, sei lá, qualquer tipo de adversidade, porque assim, o que que te faz melhor do que um índio, né? O que que te faz melhor do que um negro? É tão, né? É uma coisa tão no século XXI, é tão ignorante, é uma ignorância tão grande, porque assim, é, somos feitos da mesma forma, viemos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar. Nesse século, a gente ainda ter situações, né, como essas, assim, situações como foram ditas ontem, né? Foi uma colega de trabalho com racismo, sabe? Nessa altura do campeonato aí, é uma ignorância tremenda. Mas como a Ana falou, o que eu acho bacana, assim, é o quê? A gente realmente, sim, dá voz para isso, porque a gente acaba não é aquela situação, né? Que você não vive, então você acaba deixando ali adormecido, nem quer saber. O dia a dia é tão corrido naquela correria, ou você realmente se envolve com aquilo, você sente a vontade de você pesquisar, de você saber sobre o assunto e ir atrás, né? Ou então aquilo vai passando ali despercebido, e aí só no dia 19 de abril que vai lembrar, por exemplo, no caso dos índios, né? Então, eu acho É. muito bacana, assim, eu acho que é uma coisa que Indígenas. realmente, como você falou, eu achei bem legal você falar que eu ia te perguntar também na questão de irem nas escolas. Eu não sei, eu me mudei de cidade recentemente, então eu estava até pensando que de repente eu vou conversar na escola para ver se eles têm algum tipo de, de trabalho assim, né, nessa data, nesse mês. Então, eu vou sugerir, né, caso não tenha. É, e eu acho muito importante, assim, é bom que tenha essa abertura e quem estiver assistindo também, né? E eu queria saber, assim, um pouquinho mais dessa questão do projeto mesmo. Como é que o projeto, o que que ele apoia, quais são as frentes, né, que ele atua, como é que funciona? Uhum. É, só uma correção, tá? Tá, pode falar. Quando você for falar, a gente já conversou, acho que a Ana já deve ter explicado para você, e aí às vezes me incomoda bastante. Indígena, sempre que você for se referir, se A refere índio, né? indígena. Tá. Índio não, indígenas, né? Porque como eu falei para você, a gente não é um povo só, né? A gente não é uma tribo, a gente é muitos povos. Então, quando você fala o índio, você é, deixa a gente aqui, né? Então, quando você fala indígena, você está falando de um todo, né? De toda a questão indígena de muitos povos, que é essa a grande lição que deixa. Como você falou, só continuando aqui nessa fala sua também, nas escolas, a gente só é lembrado no mês de abril. O resto do ano, a gente não é lembrado. É como se a gente só existisse no 19 de abril, né? Que para nós é uma data de luta, né? E de luto. Onde a gente lembra dos nossos ancestrais que foram mortos, né? Dos muitos massacres que tiveram. Então, assim, mês de abril é um mês onde a gente recebe muito convite para vai na minha escola, né? Dá uma palavrinha para mim. É no mês de abril, que nem é o abril indígena, né?
A gente faz mais outros movimentos em outros meses, mas esse é o calendário anual que o teu filho, que os teus filhos têm, que muitas crianças têm aí, né, para ser falado. Só o 19 de abril. Então, e a gente tem um ensino, né, pela Constituição, a gente tem um ensino da questão indígena, como da questão dos nossos irmãos não indígenas, né, do movimento... Ai, Ana, Negro? me fugiu a palavra. Negro, do movimento Afrodescendente. negro. Isso, afrodescendente. Mas eu vejo só falar da questão indígena em abril. Sendo que você pode ensinar isso, falar sobre isso o ano inteiro, em todas as disciplinas. Geografia, história, gente, história é história, né? Tudo começa com história. Então, fazer nossas crianças entenderem de fato. Eu já me revoltei muitas vezes com os livros de histórias do meu próprio filho, e ele mudou de escola, né? Mas toda escola que ele estudou, eu sempre fiz questão de conversar com a direção, com a coordenação, deixar claro muitas coisas, né? Já Sim. fiz um trabalho aqui em Barueri com a professora que era professora do meu filho, e ela acabou ganhando uma premiação, Giz de Ouro, aqui dentro da comunidade da cidade de Barueri, porque eu moro em Barueri, né? Então, é só abril que é lembrado. E não deveria ser assim. Assim como se eu fizer uma campanha em abril para arrecadar alimento, vai fazer sentido. Porque a gente está em abril, a gente está falando do indígena em abril. Passou a data, mas para quê? Está fazendo campanha? E as pessoas falam assim, mas como que você está fazendo campanha, mas é só esse mês? Então, os outros meses, outros dias, eles não comem? Não têm as suas necessidades básicas para serem atendidas? Eles não vivem os outros dias? Então, assim, ainda o movimento dos nossos irmãos afrodescendentes tem até mais visibilidade do que a questão indígena. A questão indígena ela é invisível. Ela é invisível aos olhos da sociedade. E para o atual governo, é interessante a gente ficar na invisibilidade, né? Sempre foi. Então, falando do projeto agora, o projeto veio mesmo por conta do trabalho que eu fui fazer e desse meu compromisso. Eu tenho isso como uma missão mesmo aqui de mundo, a partir do momento que eu encontrei os meus. E tive a possibilidade de estar com tantas crianças em tantas aldeias, conhecer tantas histórias e ver o quanto que eles confiam no trabalho que eu faço aqui fora e o quanto eles esperam o nosso retorno. Tem aldeias que a gente volta só de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, porque o meu projeto é todo doação. Doação. É doação de alimento, de roupa, de utensílios domésticos, de móveis, né? É doação. O transporte também é tudo, a gente tem que correr. O transporte não é doação, o transporte a gente paga, então, mas a gente tem que correr atrás do valor do transporte, que é o que nos deixa mais impossibilitados de estar visitando mais aldeias, de estar alcançando mais comunidades, né? Porque a gente demora para arrecadar o valor de transporte, né? Porque é caro, as aldeias distantes são de 1.200, 1.300, então fica muito pesado. Eu não tenho como tirar esse valor, né? Eu trabalho, mas não tenho como tirar esse valor. E o pessoal que está comigo também não tem, então a gente faz uma rifa, a gente tenta vender os produtos que tem na página do projeto. Os produtos que tem lá são canecas, né? Squeeze, camisetas, tudo para arrecadar valor pro transporte, né? E para as necessidades de almoço, café da manhã. Se tem alguma criança especial que usa um protetor solar, a gente tem muitas crianças especiais também dentro das aldeias. A gente tem muito o albinismo dentro da aldeia, precisa muitas vezes de um protetor específico. Então, assim, todas essas questões que são pertinentes aqui fora, tem dentro de uma comunidade indígena, né? Isso e muito mais. Só que a diferença você tem aqui uma criança com albinismo, você tem mais possibilidade de conseguir, né, um protetor, um alimento diferenciado para uma criança que tem alguma necessidade, alguma doença.
Dentro da comunidade é difícil de você conseguir o mínimo ali, né? O alimento. Quem dirá outras coisas, né? Um remédio específico, né? Um sapato específico para aquela criança que tem algum problema no pezinho. Então, são essas questões. Eu queria que meu projeto não fosse só uma coisa assistencialista, né? Ai, vou levar a doação de alimento, vou levar a doação disso. Mas eu ainda sou uma formiga. Com um monte de formiguinha junto comigo, a gente ainda consegue fazer muitas coisas. Mas sou uma formiguinha, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte. Eu faço a minha parte, a Ana faz a dela. A gente tem um grupo de apoio, né? Que trabalha junto com a gente. E cada um faz um pouquinho, a gente consegue fazer aí muitas outras coisas. Mas um dia, quem sabe, né? A gente tocando assim a caminhada da maneira mais transparente que a gente faz, de coração que a gente faz, todo mundo se doa de coração para o projeto. Quem sabe um dia a gente não consiga alcançar assim muitas outras especialistas, pessoas que possam estar somando de verdade, né? Com teu profissionalismo dentro, né? Que eu acredito muito que antes de você ser um excelente profissional, seja um bom ser humano, devolva para o mundo algo de bom. Se você tem a oportunidade de se formar em ser professora, devolva para o mundo algo de bom, devolva para quem não teve a mesma oportunidade algo de bom, né? Se você é psicóloga, devolva para o mundo algo do teu trabalho, né? Seja um bom profissional, ok, mas antes disso, seja um bom ser humano, né? Ilumine o caminho das pessoas. A gente está aqui de passagem, né? Tudo vai ficar aqui, né? Então, quando as pessoas lembrarem de você, elas não vão lembrar ai, fulana, aquela que tinha um carro, aquela que tinha uma casa, não, elas vão lembrar, fulana, aquela, nossa, aquela pessoa tinha um coração bom, nossa, aquela pessoa muitas vezes me ajudou de alguma forma, né? Então, eu quero ser lembrada sim, pelas coisas boas que eu fiz, né? E tanto que eu não sou uma pessoa, nunca fui apegada à matéria, a nada, né? Eu me procuro sempre passar e deixar o meu melhor para as pessoas, né? Mesmo não sou perfeita, né? Sou completamente humana, mas eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para dividir aprendizado, eu tô aqui para ser uma pessoa melhor e para deixar coisas melhores para os meus filhos, né? Que vão ficar. E fortalecer as crianças das comunidades é deixar para eles uma herança, porque é eles que vão continuar essa luta. Hoje estou fazendo essa luta, mas amanhã quem vai fazer é eles. Então, para que eles estejam fortalecidos, né? Que as nossas sementinhas sejam fortalecidas, elas precisam de ter assistência, né? Assistência mínima que um ser humano precisa ter, né? Uma saúde com qualidade, um lar, né? Para se viver em paz, né? E é isso. Muito bacana. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Deixa eu voltar aqui, porque alguém tinha comentado aqui. Ó, o famoso daltonismo cultural. Fala Gente, só importante um de. minuto. Pode ir falando aí, Ana. Só um minuto que meu filho Tá, tá tomando antibiótico, só um instante. tá. A Neia colocou, né? Ao descobrir a verdade sobre a cultura indígena e da cultura dos negros, nós sentimos traída pela educação. Isso mesmo, lesadas mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, gente. É mágico levar a temática para a sala de aula, Ana. Partilho do mesmo sentimento. Deixa eu ver que alguém tinha colocado mais alguma coisa aqui. Acho que passou, deixa eu ver. Muito legal. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vai colocando aqui pra gente. Só falar um pouquinho sobre o grande desafio, né? Assim, eu penso que o grande desafio hoje que nós temos dentro da educação, né, para levar a temática tanto da educação afrodescendente quanto da cultura indígena, é um desafio muito grande. Primeiro, porque nós temos aí uma história, né, que já vem sendo
plantada, arraigada já desde 1500, né? E aí e nós temos ainda o que seria né, o fator providencial neste momento é a tecnologia. Olha nós aqui, nós três conversando, cada uma na sua casa, em cidades diferentes, né? Então, esse seria um dos pontos positivos, porque eu acredito que a tecnologia ela pode nos dar muitas possibilidades. Porém, nós sabemos que na internet tem muita informação, pouco conhecimento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que a gente lê lá no Google, ou no blog tal, ou por fulano de tal que falou. Então, é importante, a Eli, quando ela fala que é extremamente, como que eu posso dizer, é indispensável que a gente consiga aldeia, né? Porque lá a gente vai ter de fato acesso. É lá que nós vamos acessar de fato essas pessoas. E é imprescindível que a gente consiga fazer essa visita. O grande desafio da educação é você tirar, né? É você tirar do como que eu posso usar aqui, gente? O senso comum, né? Tirar do senso comum a crença de que o índio vive na mata, de que o índio não precisa ter um celular, ou de que não precisa fazer faculdade. Porque se a partir do momento que ele sai da aldeia para fazer uma faculdade, ele deixa de ser indígena, isso é mentira, né? Eu posso afirmar que isso é mentira. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente lê, com as coisas que a gente escuta, por fontes que não são confiáveis. E esse é o grande desafio da educação. Estou falando do meu papel neste momento. Porque, assim, às vezes você conversa com pessoas, com adultos, né? Na maioria das vezes, eles fazem perguntas pra gente que a gente não tem vontade de responder. Né, Eli? De verdade, a gente fala, puxa, vou ter mesmo que falar com você sobre isso? Você vai mesmo me continuar com essa pergunta? Porque são coisas inacreditáveis, né? Diante dessa enxurrada de informações que nós temos, as pessoas precisam ter um filtro para buscar o que de fato é verdadeiro, o que de fato faz sentido, porque muitas coisas não fazem o menor sentido, né? E tomar esse cuidado. E olhar para o outro com empatia, eu acho que é o princípio básico de qualquer situação, né? Então, assim, quando você tiver a oportunidade de visitar, viu? Já antecipo aqui o convite para você, para visitar uma aldeia, de vir conosco, de conhecer um pouco mais o projeto. Aqui atrás, ó, tem umas coisinhas que eu coloquei de Ah, eu propósito. vi, são lindas. Eu já me apaixonei. São coisas maravilhosas e, assim, são valores simbólicos, a gente costuma dizer que Ele, são valores simbólicos. só para não esquecer, nós somos vizinhas, tá? Então depois a gente se fala. Olha Me isso, mudei tá para cá vendo? também agora. Vamos Então, ver são de onde valores que nós somos. simbólicos. Eu estou aqui pertinho de vocês. São valores Ah, então simbólicos diante da grande temática, porque é algo que vai transformar vidas. Gente, olhar para uma criança quando a gente faz a visita e perceber a alegria delas, de perceber, sabe, só de você estar ali. O fato de você estar ali de verdade, porque não adianta você ir lá só como curioso, porque você vai e volta vazio. Então é importantíssimo você estar ali de fato, você estar com o coração aberto, com a mente aberta, para você começar a perceber o que tem no entorno, para você conseguir se esvaziar e voltar de lá com outro olhar a respeito da temática, é fundamental. E aí, como a Eli fala sempre, né, os Juruás, que somos nós, os não indígenas, nós temos os preconceitos, né? Que na maioria das vezes foram colocados em nós. Alguns de nós tomamos o cuidado de
peraí, isso aqui não tá bom. Mas outros de nós, um grande número ainda, cultiva, né? A gente continua cultivando os preconceitos e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É importante lembrarmos que a, a temática ela precisa ser tratada durante todos os dias com as crianças na escola, né? Por exemplo, eu posso falar da cultura indígena num poema, na leitura de uma história para as crianças. Eu não preciso esperar o 19 de abril, eu não preciso esperar, né, o dia que é especificado para isso, porque não existe isso. Assim como costumo dizer para as crianças que não existe o lápis cor de pele, não existe o dia do índio. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas falas que nós temos que é muito equivocada. E isso lá dentro da sala de aula, porque lá na sala de aula é onde a gente vai plantar a sementinha, como a gente fala sempre de plantar a sementinha, e essa sementinha ela vai poder se multiplicar lá fora. Então a gente precisa tomar muito cuidado com todas as nossas falas. E assim, tem algumas, eu vi aqui subindo alguns nomes de professoras e colegas de trabalho que entraram aqui para assistir a gente. Busquem informação. Na dúvida, faça como a Eli disse. Pergunte, sempre. Me convida na tua escola. Ótimo, Leiam, gente. gente. Olha, temos assim, eu na faculdade, eu não me encontrava com autores indígenas, eu não conseguia me encontrar na faculdade com temáticas indígenas dentro de uma universidade. E nós temos autores indígenas, temos muitos autores indígenas. Nós temos Eliane Potiguara, Daniel Mundurucum, a Geni, a Aurita Tabajara, né? Olha o universo que a gente tem. A gente tem na área infantil também Aí, agora eu não me recordo, mas a gente tem muitos autores indígenas. E as pessoas não sabem disso. Em todas as escolas que eu passei, eu não achei um livro indígena. E eu já fui em escolas particulares, eu não vou falar o nome aqui, escolas de elite, que eu encontrei apenas um autor indígena, né? O Daniel Mundurucum. Só um livro dentro de uma biblioteca de uma escola aí da topzera. Então, assim, é, nem, é, nem nesse espaço, que é um espaço de ampliar, né? Um espaço Sim. de passar o conhecimento, de conhecimento, não tem nada sobre a temática indígena, né? É só no 19 de abril, quando vocês entopem aí de estereótipos as nossas crianças, fortalecendo isso nas nossas crianças, né? Que vai Sim. passar de geração em geração, né? Não leva numa aldeia para ter um dia com as crianças indígenas, aprender também, ouvir os mais velhos, ouvir as crianças, participar das brincadeiras, né? Provar da culinária tradicional, né? Enfim, isso é muito rico E e uma isso é coisa, muito importante. uma coisa muito Cadê as curiosa, educadoras? Cadê as educadoras de Paulo Freire? Cadê o que Paulo Freire pregava, né? Qual era o conhecimento dele? Qual era o respeito dele em relação ao aluno e ao conhecimento que aquele aluno leva, né? Então, cadê as educadoras, as freirianas? Sem e uma contar, né, coisa muito Eli? curiosa que a Sem gente contar que pode. assim, não, rapidinho, sem contar que assim, você vivenciando uma criança que vivencia tanto a cultura quanto a história de um modo geral, ela aprende muito mais do que no livro, dentro de uma sala de aula, né? Então, assim, a vivência é infinitamente melhor, amplia, né, horizontes. Nossa, são vários benefícios, né? Ao invés de estar lendo um livro, você vivenciar ali na prática mesmo, né? Eu vejo as crianças bem, quando eu vou assim, umas perguntas assim muito óbvias, né? Que você vê o quanto que a gente está distante de alcançar muitas coisas. E é por isso que às vezes eu tenho muita preguiça de me explicar para alguns adultos, porque eu falo assim, gente, não é possível que essa pessoa tenha essa idade, chegou a esse conhecimento, a essa idade e não tenha um,
uma vivência, não tem um conhecimento, né? E não pare para escutar o outro, né? Se você quer saber, você tem que parar para ouvir o outro, né? Deixa o outro falar. Às vezes eu levo algumas pessoas e eu sempre falo, gente, quando você estiver na aldeia, procura viver aquele momento, escutar o que eles têm a dizer, procura ouvir, né? E muitas vezes as pessoas elas querem atropelar o outro, né? Um espaço de fala que não é dele, dentro de um território que não é dele, está na casa do outro. Eu não vou chegar na tua casa gritando mais alto, falando alto, ou querendo tirar o teu lugar de fala na tua própria casa. Então as pessoas precisam ouvir. Então, quando eu vou assim nas escolas, eu tenho paciência demais com as crianças, porque eu sei que elas aprendem muito rápido, né? Agora, com algumas pessoas adultas, principalmente o pessoal da área de educação, eu fico pasmem, assim, eu fico, meu Deus, é uma educadora, uma professora. Ela vai dar aula pro meu filho. Em um dado momento, ela pode pegar o meu filho, pode pegar qualquer outro. É impossível, sabe, assim. Mas entendo também que ela também não teve culpa. A gente já vem de uma educação assim, que não precisa passar isso. Quando eu estava na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, quando eu fui fazer um trabalho de ética, o meu professor falou assim, ele deu várias temáticas, né? Tinha questão, várias temáticas lá, e aí cada um pegou, os grupos pegaram, quero isso, quero fazer sobre é, questão LGBT, quero fazer sobre informática, quero fazer sobre isso. Ninguém pegou a questão indígena. Não é interessante. Ninguém pegou. No meu grupo de trabalho, eles sabiam que eu era indígena, só o meu grupo de trabalho. A classe não sabia, né? A sala de aula toda não sabia. Aí meu grupo falou assim: você quer pegar ele? A gente era em 5, né? Muito unidos. Eu falei assim: se vocês não se importarem, eu gostaria. Aí eles falaram: então vamos pegar. A gente foi o único grupo que pegou a questão indígena. Aí foi através desse trabalho que eu pesquisei assim, quais as aldeias aqui em São Paulo e eu vi que tinha no Jaraguá. Entrei em contato com o PS de lá, o posto de saúde, que era de dentro da aldeia, e falei com uma liderança. A liderança falou: não, eu recebo vocês aqui dia tal, tá. Um sábado a gente se organizou e foi. Chegando lá, a gente foi recebida na casa de reza, né? Muito bem acolhidos. Nós ficamos mais de 5 horas lá, ouvindo uma liderança dentro da comunidade indígena, aprendendo muito. Acho que naquele dia ali a gente saiu assim, sabe? Até tonto, de tanta coisa que a gente vivenciou ali. Voltei para a faculdade, tinha que apresentar o trabalho lá na frente, era um trabalho de ética. O professor morava do lado da aldeia. O professor falou assim: vocês vão ficar com a questão indígena? Ai, vão lá. As meninas se prostituem, os meninos vivem assim, vivem assado. Eu fiquei quieta. Era um professor de ética de uma universidade, de um curso superior. Eu fiquei quieta. No dia que a gente foi apresentar o trabalho, aí tinha os outros grupos que iam apresentar, os outros grupos apresentaram e foram embora, porque não era interessante ficar para ver a questão indígena, né? Quem quer saber? Aí ficou o meu grupo e ficou mais 2 grupos, que eram grupos que gostavam da questão social, né? Faziam trabalho com o movimento negro e faziam trabalho com o povo de questões de rua. Então, para eles era interessante, era um tema pertinente ali, né? Lado a lado ali nas lutas. Eles ficaram para assistir. Só que no dia eu fui toda no grafismo, eu fui com os meus adereços. E eles achavam que eu estava incorporando um personagem. E tá tudo bem. Quando eu cheguei lá na frente, a questão era saúde indígena. Saúde indígena. A gente começou a dialogar, eu comecei a falar, olha, acontece sim nas aldeias, tá. E o professor falou assim: meu, eu não sabia, desculpa. Falei assim: professor, o senhor está convidado a conhecer a comunidade indígena. Eu acompanho. O senhor mora do lado da comunidade, o senhor nunca foi na comunidade entender a realidade daquele povo. O senhor apenas tirou as conclusões através daquilo que você ouvia e do que você via. Que muitas vezes você vê um indígena lá aqui no Jaraguá, você fala assim: nossa, mas são tudo sujo, são tudo largado, isso e aquilo. Não. A terra não é sujeira, a terra é vida. Então, essas pessoas
esse professor, ele me pediu desculpa, porque ele não sabia nada sobre a questão que ele mesmo estava dando. E aí, quando eu falei no final, eu falei assim, olha, o que eu tô falando aqui é porque eu sou indígena, Ele entendeu, porque até então ele achou que eu tinha ido, porque eu estava incorporando um personagem. Esse professor foi um dia fazer a visita dentro dessa mesma comunidade a qual ele tinha falado todas essas coisas, e ele entendeu como funciona todas as questões dentro da comunidade. Então, assim, dentro de uma universidade, num curso superior, né? O que você vai esperar de outras pessoas? Nossa, Educação, né? Tudo vem da chocante, né? educação. Chocante, porque assim, falar de uma coisa que você não sabe, que você ouviu, que você não averigou, é tão sério isso, principalmente para o educador, né? É uma influência tão grande, né? A vocês, professores, né? Nós, pais e professores, na vida das crianças também, e adolescentes, e todo mundo. É, a influência, né? Influencia muito. Então tem que tomar muito cuidado com o que se Sim. fala, né? E ai, eu tô feliz aqui, tô amando. Ana, você ia falar alguma coisa. Você lembra ainda que você ia falar? Sim, Talvez te interromper. sim, sim. Pode falar. Eu ia falar das curiosidades que a gente tem, né? Que, que as brincadeiras que nós, né, não indígenas, muitas delas que a gente faz com as crianças, que a gente leva, que a gente faz, que a gente a peteca, entre outras, são brincadeiras indígenas, né? Mas a gente não fala. A gente só faz e vai, passa, né? Não, a gente não explica, não mostra para a criança que vem da cultura indígena, por que tem esse nome. Eu moro em Cotia, vocês moram em Barueri. Eu trabalho na cidade de Itapevi, que são cidades com nomes indígenas. Será que as pessoas que moram nesses lugares sabem da origem do nome da cidade onde moram? Por que que tem esse nome? Como era antes, né? Então, assim, são situações que que não condiz, né? Porque não é interessante, como ele acabou de falar. Se não for interessante para mim, se não for importante para mim, eu não vou buscar. Eu não preciso saber, né? Como a gente sempre fala, por exemplo, quando a gente vai pegar um trem lotado, que tá lá no final e aí a gente tá na plataforma para entrar e as pessoas entram empurrando, é como se dissesse assim: eu preciso chegar no meu trabalho. Se você não chegar no seu, não é um problema meu. Então, a questão indígena, quando a gente fala nesse sentido de não buscar o conhecimento, de não se interessar, é mais ou menos isso, né? Como se o que é importante para mim, se eu não sou indígena, para que eu quero saber da questão indígena? Né? Nem é por uma questão de respeito, de cultura, né? A gente não busca. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E quando eu falo a gente, eu falo muito de mim, porque antes de conhecer a Eli, antes de vivenciar tudo isso que eu falei para vocês, apesar de ser professora, né, como eu falei lá no começo, de ter começado muito cedo na profissão, eu sempre cometi equívocos. E a gente corre o risco, nós somos humanos, e a gente corre o risco de estar sempre cometendo equívocos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque se eu cometi um equívoco aqui sobre a temática que a gente está tratando agora, e eu fui lá, eu busquei, eu sei que está equivocado, então eu preciso tomar cuidado para não voltar a cometê-la. Posso cometer novos, o mesmo não. Então a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Quando ele falou do professor desinformado, né? A gente sabe que não é o único, que existem muitos outros professores, psicólogos, né? Existem muitas pessoas que detêm um conhecimento muito raso sobre determinados temas, e como a gente já falou, como ele bem disse, a questão indígena é uma questão que é invisível, né? Porque é muito delicada. Eu tive muito cuidado de falar com os meus alunos, porque justamente por isso, porque é uma questão muito delicada. Você não está contando uma historinha para uma criança. Não é um conto de fadas, são vidas.
né? São vidas que foram ceifadas lá atrás para dar sustentação a uma história que não é verdadeira. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, buscar a orientação correta, buscar a informação correta, para que quando você chega agora aqui no século XXI, com todo o acesso à informação que nós temos, você tenha certeza do que você está falando. E se você não tiver certeza do que você está falando, você precisa sim buscar o conhecimento, ir atrás, porque a gente está muito atrasado. Nós estamos muito atrasados com relação ao conhecimento sobre as temáticas, né, das etnias, da vivência, de tudo que acontece dentro de uma aldeia e fora dela, né? Porque a Eli não vive dentro de uma aldeia, ela vive fora de uma aldeia. Mas aí ela tem esse cuidado, esse olhar, né, esse vínculo que eu pude vivenciar. Vou contar uma historinha rapidinho. Em 2019, né, Eli, que a gente passou o Natal lá na aldeia, Foi. aqui no Jaraguá. Eu estava prestes a viajar, passei por momentos assim, bastante complicados na minha vida pessoal, e a Eli sabe bem. E ela falou, Ana, vamos fazer uma visita lá na Itacupé, que é aqui no Jaraguá? Eu falei, vamos. Que dia? Dia 24. Aí peraí, mas dia 24, véspera de Natal, né? Eu estava extremamente abalada por perdas, né? Eu perdi minha mãe, depois perdi meu pai, meu irmão estava doente. Eu não queria, mas eu fui. E assim, foi uma das melhores experiências que eu tive. De verdade, eu falo assim, gente, antes do 2019, depois de 2019, sou outra pessoa. Você passar o dia desligado da ceia de Natal, comida, com a roupa, com o cabelo, à noite de véspera de Natal, você passar o dia de fato confraternizando o que realmente importa, é transformador. Então, assim, são situações que se você não vivenciar, a minha experiência não vale para você. Você vai ter que ir com o que não serve para você. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter esse olhar. Se eu tenho a preocupação de não deixar faltar o alimento na minha casa, porque eu tenho uma filha, se você tem a sua, né, Eli tem as crianças dela, a gente tem esse olhar, essa preocupação, e a gente corre, a gente busca, e nós temos como fazer isso. Infelizmente, quando você chega dentro lá da aldeia, que você, como você bem disse, são necessidades básicas. É a comida, é a água potável, é o calçado confortável, é o cobertor na noite de frio, que essas crianças muitas vezes não têm. Então, assim, é delicado e tem que ser muito cuidadoso. Sim. Gente, que bate-papo legal. Ele indica algum livro, assim, que você entenda que conta um pouquinho, assim, dessa história, ou a Ana, com mais veracidade, com relação assim, aos fatos? Vocês têm alguma indicação pra gente? Eu tenho uma indicação de um livro que eu gosto muito. Eu acho que eu tenho ele fácil aqui. Deixa eu ver. Tá. Vamos fazer esse povo ler, hein? Que ontem já foram 3 livros sugeridos. Eu posso passar para você depois. É esse aqui, tá? Ele é do povo Guarani, né? Eu ganhei de uma liderança aqui. É da terra indígena do Jaraguá. Então, para você que mora aqui em São Paulo, né, para saber um pouquinho da história do povo Guarani, eu indico muito esse livro aqui, que você vai encontrar provavelmente só com os próprios Guaranis aqui das aldeias. E aí eu posso estar Como que é vendo o nome que contato. está invertido pra gente? Fala aí o nome. Eu não sei a pronúncia correta, mas acho que é Nhandê Mbarete. Também não vou Português, lembrar. né? Mbarete, eu acho que é força. Eu acho que é fortalecimento, né? Acho que é isso. Deixa eu Meu ver, peraí, professor então. Mostra aí Meu de novo professor de pra Guarani gente. vai ficar muito triste. Olha, Eu deixo depois, você publica aí no seu story. manda pra gente fazer. Tá bom? Pra eu postar lá. E de repente a gente, né?
É uma oportunidade aí de, hoje em dia, como a Ana falou muito bem, tem a questão da tecnologia, né? Não sei, eu não pesquisei, depois vou pesquisar se existe já algum meio aí da. Que hoje em dia existem muitos livros que são lidos, né? Os audiobooks. Eu amo, porque assim, eu tenho uma Uhum. dificuldade da leitura, né? Deve ser alguma TDA, sei lá, alguma dessas doenças aí que eu ainda não vi. Mas assim, amo ouvir, né? Para mim, eu aprendo muito mais ouvindo do que lendo. Então, de Assim, repente, aí, né? sim, cada pessoa aprende de um jeito, né? Às Sim. vezes as Então, pessoas, de alguns repente, aprendem gente, né? lendo. Pode falar. Não, filho, eu digo assim, porque de repente, né, tem, como você disse, vários autores aí indígenas, quem sabe, né, não monta aí um canal lendo esses livros para divulgar mesmo, né, essa cultura. Sim. E Tem muito pode livro ser um infantil projeto legal. também. Ai, que bacana. Legal. Tem bastante livro infantil também que pode ser inserido aí nas temáticas para as crianças, né? Aqui, o meu filho, você, não sei se você mora em Barueri há muito tempo, e eu não sei se teu filho estuda em escola pública, porque o meu estuda. Ele recebeu um kit de livro, né, que veio da escola, mas todos os livros com outras histórias, não tem nenhum livro de autoria indígena, né, que a gente conhece, que tem muitas histórias a partir do olhar de cada povo, né? Por exemplo, Daniel Mundurucum vai falar da cultura Mundurucum, né? Aurita Tabajara vai falar da cultura do romance, ela é romance, do povo Tabajara, né? Então, assim, são tantas histórias que às vezes você vai contar uma história que é de um povo e achando que é de um todo. Ah, tem aquela história de tal, assim, assim, assado, você conta numa aldeia, já ouvi isso numa aldeia, só que era a história de um outro povo, né? Mas não deixa de ser história indígena. Então, assim, tem muitas histórias bacanas para as crianças também, e tem muitos autores para a galerinha que faz pesquisa, né? Para o pessoal que gosta da questão indígena também. Ah, é muito bacana, gente. E aí, gente, vocês têm. Olha, hoje a nossa live se estendeu aqui, porque é muita informação, né? Acredito que todo mundo aí foi abastecido e com certeza deve ter surgido muitas dúvidas. Depois podem procurar lá é projeto, como é que chama ele? É projeto É projeto Kiringuê, tá? Aí eu vi uma moça que Kiringuê. mandou uma mensagem aí perguntando se eu falava alguma coisa, né, em Sim. Guarani. Então, eu vou explicar para ela. O Kiringuê, ele significa criança em Guarani, tá? Então, é projeto criança, né? Ah, que E o legal. tucano, a gente escolheu o tucano foi também através de um sonho. Que é assim, que no universo indígena tudo tem um sentido, né? Então, assim, o logo do meu projeto, ele não é um logo que foi o artista foi lá e desenhou porque ele decidiu que vai ser isso aqui e pronto. Não, tem toda uma espiritualidade envolvida. Eu sonhei com, com duas aves e eu contei esse sonho para uma liderança espiritual, né? Uma pessoa mais velha de uma aldeia e ela me orientou. É, ela me falou o que significava essas duas aves, Sim. né? E como o meu espírito ele é um espírito de criança também, o tucano ele significa, ele é como a alma de uma criança, né? Foi Uhum. isso que ele me explicou. Então faz muito sentido dentro do meu projeto, que é o projeto Kiringuê, projeto criança, né? Meu nome também em Guarani é Iuareté, né? Significa a beleza do céu e seus mistérios. E, e a gente recebeu o meu nome dentro de uma aldeia, né? Da aldeia Itacupé, a aldeia que a Ana foi. Eu fui batizada dentro dessa aldeia. E para mim o meu nome faz muito sentido da pessoa que eu sou. E quando eu falo em beleza, né, quando a gente fala em beleza do universo e seus mistérios, eu não estou falando da minha beleza estética, né? Porque as pessoas entendem como, muitas pessoas entendem como beleza somente, né? Isso aqui, né? Ah, seu corpo, seu rosto, seu cabelo. Não. Quando a gente fala em beleza, é a beleza da alma, né?
É a beleza do profundo, daquilo que só pode ser visto por uma outra alma muito sensível. Daquilo que você só vai ver se você também for uma pessoa muito transparente, uma pessoa muito sensível, e você vai enxergar essa beleza, porque na verdade o que você enxerga é o que está dentro de você. Sim. E é aquilo que você passa também, né? Ó, Bertoli tá perguntando, sim, se você faz palestra, sim, ela faz. Inclusive, ela falou assim para você chamá-la para fazer, não só em abril, gente, Não só em faz em outras, abril, é chama em resistência outras o ano épocas também, inteiro. né? Sim. Então, assim, Isso muito bacana. Pode falar. é resistência o ano inteiro, né? O projeto trabalha o ano inteiro, né? O projeto arrecada o ano inteiro, né? Se eu pudesse, eu estaria todo final de semana em uma aldeia, mas aquilo que eu falei, a gente tem limitações, a gente tem tempo, a gente precisa arrecadar valor de caminhão, a gente precisa arrecadar as coisas, porque para mim, para ir para aldeias distantes, só compensa ir de caminhão. Por quê? Porque como a gente demora para voltar, a gente já abastece o caminhão, né? De comidas, de roupas, quando é época do frio, de cobertores, agasalhos para as crianças, né? E leva e deixa lá e a gente demora. Aí agora a gente tem um cronograma. A gente vai voltar agora em aldeias que a gente já é do nosso cronograma de anos e a gente está voltando. A gente vai agora na aldeia Paranapuã, de Páscoa. Depois a gente vai ver outra aldeia que a gente tem que retornar de acordo com as nossas condições, porque né, o combustível está lá em cima e o projeto é doação. Então, eu tenho que correr atrás, junto com o pessoal que trabalha comigo, com minhas formigas, a gente tem que correr atrás para fechar valor de caminhão, para fechar os alimentos, né? E vai indo, né? Às vezes eu acho que eu não vou conseguir, porque por causa da demanda, porque são muitas as lutas, né? A gente tem vida pessoal, a gente tem problemas fora da questão do projeto, e muitas vezes eu acho que eu não vou conseguir, mas aí vem assim, ó, tudo acontece e dá muito certo. Por quê? O nosso propósito, ele é para o bem, né? As pessoas que estão envolvidas, elas têm que estar envolvidas de corpo, de alma e de coração. Você tem que ter sensibilidade para trabalhar com essas questões. Você tem que ter um olhar diferenciado para trabalhar com essas questões, né? Aqui fora, a luta é muito difícil. Falar em nome do povo, de um povo, de uma comunidade indígena, é muito difícil. Aguento muita coisa? Uhum, uhum. Eu acho que para quem está na comunidade, até você se fortalece uns com os outros, é até mais fácil você se unir dentro da comunidade. Aqui fora, o buraco é muito mais embaixo, porque eu lido direto com preconceito, eu lido direto com a falta de empatia, eu lido direto com desrespeito. Enfim, faz parte, né? Cada um dá o que tem no coração, né? Eu não tenho como devolver na mesma moeda, porque eu não tenho isso. Eu continuo, eu sigo. Beleza, se você não pode me ajudar, não seja você aquela pessoa inconveniente, né? Deixa o outro seguir o caminho, faça o que você tem que fazer e pronto, né? Então, assim, aqui fora a luta não é fácil, né? Então, muitas vezes você me vê gritando nas redes sociais, sabe? Peço para os meus amigos divulgar, eu peço para os meus amigos compartilhar com seus amigos, sabe? Eu peço reforço, eu peço ajuda, porque eu não sou nada. O meu trabalho é coletivo. A gente vive no coletivo. Eu preciso de você, você precisa de mim. A gente precisa do outro até na hora que morre. Até na hora que você vai ser enterrado, você precisa do outro para te carregar para pôr no buraco. Então, assim, quem é você, né? A gente precisa, assim, uns dos outros. Essa de que, eu não preciso de ninguém, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você está muito equivocado. Você precisa, assim, do outro, né? Você precisa ter humildade para reconhecer que até na hora de você partir, você precisa do outro. Sim, verdade, verdade. Gente, Ana, queria que você falasse aí alguma coisa aí para que a gente vai encerrar a live. Queria que você deixasse aí suas considerações finais aí, pro pessoal. Olha, é muito satisfatório poder estar diante de pessoas que buscam, que querem falar sobre esses assuntos todos tão delicados.
Mas uma coisa que eu falo sempre, eu volto a repetir aqui, acho que eu já falei umas 3 vezes, só agora, só nessa hora aqui que a gente está conversando, busquem as informações corretas nos lugares corretos. Lá na Bíblia, onde está escrito, eu não sei exatamente onde está, mas eu sei que tem, que está escrito isso, conhecereis a verdade vos libertará. Diz respeito muito ao que a gente vive aqui, né? E diz respeito muito ao que nós estamos conversando neste momento. Reproduzir o equívoco é uma grande falta de inteligência. Então, nós, né, cidadãos do século XXI, vamos lá, busquemos as informações nos lugares adequados, com as pessoas adequadas. Vamos deixar um pouquinho de lado a arrogância e a prepotência de que eu já sei o suficiente para a vida, porque a gente nunca sabe, né? E se você acreditar nisso, sinto muito, você está perdendo uma grande oportunidade de aprender mais. Tratar dessa temática, tratar da questão indígena, tratar da dificuldade, do desafio da cultura indígena no século XXI é extremamente urgente, necessário e se faz justo. Tem que haver justiça, né? Nós estamos falando de um povo que foi dizimado, nós estamos falando de pessoas que estão aqui hoje, como a Elisângela e entre tantos outros, que eu tive já a oportunidade de conhecer, de pessoas que estão buscando o seu espaço, né? E que nós, muitas vezes, ignoramos. Por, por ignorância mesmo, a gente acaba deixando de ajudar, de colaborar, de contribuir com o que há de mais puro e verdadeiro, que é o que a gente carrega, que são os nossos sentimentos, a nossa empatia. É isso. Aos educadores em especial, os professores em especial, eu volto a falar, não pintem suas crianças no 19 de abril, né? Não é uma fantasia, não existe o folclore, tá? Para essa questão, não é uma historinha engraçada, é algo muito sério. E assim, a gente precisa conhecer e levar o que é de fato importante, necessário para as nossas crianças, para que a gente construa aí um futuro melhor, né? Não ficarmos preocupados com o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, mas com os filhos que a gente vai deixar para o mundo. É isso. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada a você por estar aqui, ter aceitado. Eli, minha vizinha, depois vamos saber aí onde a gente mora. Queria que você deixasse aí também suas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer a você, né, a Ana, pelo carinho de ter me convidado, né? Eu falei, não sei se eu vou, não vai ter horário, não vai dar tempo. Aquela coisa tipo assim, eu vou falar lá nada. Mas isso é meu, é o meu jeito mesmo de lidar com algumas questões. A semente foi jogada para vocês. Para todos vocês que assistiram, eu agradeço quem ficou e ouvi aqui o nome das pessoas. Algumas pessoas já são do nosso grupo de trabalho, né? Que estão aqui fortalecendo muito. A semente foi lançada, né? Só vai germinar naquelas pessoas que estiverem abertas para entender, para acolher, né, o outro. Com certeza. Não, sempre que vocês saírem, não percam a oportunidade de deixar essa sementinha em algum lugar, né? Ninguém perde por dar amor, né? Perde aquele que não sabe receber, né? Então, é isso. Levem os aprendizados com vocês, né? Onde vocês passarem e tiveram a oportunidade de falar, né? De corrigir uma pessoa. Falem, né? E é isso. Gratidão. Assim, o meu projeto está aberto para quando vocês quiserem conhecer alguma comunidade indígena. Não são todas que é aberta, porque algumas têm limite, né? Para entrar, que como é no caso da aldeia que a gente vai agora para Napuã, eu tenho um limite de pessoas, mas as aldeias mais distantes, super necessitadas, super necessitado de apoio. Sempre que vocês forem dentro de uma comunidade indígena, não façam promessas para as minhas crianças que vocês não possam cumprir, né? Porque muita gente vai
e fala assim: ai, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou trazer isso para você. E aí você nunca mais aparece na comunidade. E aquela criança fica esperando. Então, assim, não façam isso. Que eu tenho certeza que você não faria isso com um filho teu, você não faria isso com um sobrinho teu, né? Então não façam isso. Quando você for numa comunidade você visitar, se entregue, viva, né? Absorva o melhor dali, pegue aquela energia boa, né? E leve para o mundo. E se você for voltar, realmente, que você faça o seu melhor, né? E é isso, muito obrigada, viu? A você, a Ana e a todo o pessoal que acompanhou a live. E estamos aí disponível, né? Os professores e educadores que estiveram presentes na live, qualquer dúvida que tiverem e quiserem, pode perguntar para a Ana. A Ana, que a Ana sabe tudo. Educadora. Tenho, sou muito grata, né, por trabalhar com a Ana, porque como ela está dentro de uma escola, dentro de escolas, eu sei que ela está levando da forma correta, da forma como tem que ser feito. A gente tem algumas limitações, porque questão indígena também é questão política e muitas vezes não é interessante expandir o Sim. assunto. Então é luta, né? Meu projeto não é vinculado a nada de política, nem quero. Já teve muitas pessoas envolvidas com política que me procurou, não quero. E é por isso que eu demoro, talvez, para ir nas aldeias, porque eu não aceito esse tipo de entrosamento para que as pessoas não confundam, né, as coisas. E é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada a você por ter aceitado. Muita gratidão mesmo. E, nossa, esclareceu muito aqui pra gente. Ainda ficaram algumas dúvidas. Eu tenho sim interesse de ir, né? Quero ir, levar minhas meninas. 4 e 7 anos é uma fase que eu acho bem bacana para ter contato, entender um pouquinho, né? Desse outro, saber também que existe, né? E para ter para o respeito, eu penso muito nisso, como eu falei, né? Eu sou indignada com alguns temas, porque respeito não tem cor, respeito não tem etnia, não tem nada, né? Não tem, enfim. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês, agradecer quem ficou aqui. Hoje a live foi um pouquinho mais extensa, mas valeu muito a pena, né? Depois a gente vai passar lá o nome do livro. Depois, para mim, eu acho que a gente pode procurar você, né, Eli? Se alguém tiver interesse em ler. Porque Sim, só eles sim. que vendem, né? Então a gente vai encontrar em outros É. lugares. Eu tenho um E livro o do meu projeto filho também. também, tem um livro do meu Ai, que filho que é de legal. autoria dele, que é uma Me passa, história. porque eu vou postar lá. Tá bom. Que é uma história de uma criança, de uma, da aldeia que ele mais conviveu, né? Que é uma história de uma amiguinha dele. Então, ele escreveu um livro e a gente tem disponível também. É uma leitura boa para criança. Legal, que legal. Eu quero depois eu quero que você me passe para eu passar. Minha filha adora ler, ela está começando a ler enfim, assim, eu tenho muito interesse também. E as coisas, gente, eu já dei uma olhadinha lá, são lindas, 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 lindas. Canecas, eu já vi, muita coisa bonita. Vocês entrem lá no Instagram. Ai, que lindo! Ai, lindo, né? Gente, Muito vão lindo, lá, olha. ó. Ó, tem caneca, tem esquise, camiseta. A gente tem também os artesanatos, tá? Deixa eu falar um pouquinho dos artesanatos, posso? Ó, Pode? os acessórios de cabelo, colares, brincos. Esses são feitos por mulheres indígenas. Então, além de você comprar, você fortalece o trabalho de cada mulher indígena. Quando eu vou nas aldeias, elas me passam, né? Eu Ai, e que só linda lá. essa bolsa! Isso aqui, ó, cestaria tradicional, é uma bolsa, foi feito pela Florinda. A Florinda é uma artesã mais velha, é uma mulher espiritualizadíssima, fortíssima. Então, assim, além de você levar um artesanato rico, você não é somente um artesanato, tem história milenar dentro desse artesanato. Tem todo um processo de tirar o cipó-imbé, de entrar na mata para você tirar o produto porque vai ser feito. A artesã tem que estar espiritualmente muito bem. Se ela não tiver o traçado, não sai legal. Então, Nossa, tudo tem uma história por trás. Não é simplesmente um artesanato, tem toda uma história.
daquela guerreira que fez, daquela mulher que fez. Então, assim, quando eu pego os artesanatos de aldeias das mulheres, isso aqui foi presente. Mas quando eu pego para vender aqui, o dinheiro não é do projeto. O dinheiro é daquela artesã. Então, por exemplo, veio um brinco da Florinda. Esse brinco é R$ 30. Esse dinheiro não é do projeto. Eu passo direto para a artesã. É uma maneira do projeto fortalecer a luta das mulheres, que muitas vezes vive dessa renda de artesanato, né? É a única fonte de renda. Essa mãe precisa vender porque ela precisa suprir as necessidades dos filhos, né? Da casinha delas. Que é, ali a gente está falando aí do básico, que é o alimento, né? Outras E coisas, imagina. todas elas das aldeias, que são mais de uma, elas todas fazem artesanato ou não? Sim, sim. Hum, Só as cestarias, né? Não são todas o pessoal mais jovem de agora, as meninas mais jovens, não faz muito trabalho de cestaria. Eu vejo mais as mais velhas, né? As uhum. artesãs mais velhas que pegaram aí o conhecimento com sua mãe e passou. Algumas outras fazem só brinco, outras fazem só colar. Aí tem os penachos, né? Tem Ah, isso é muitas lindo. outras coisas. Tem artesanatos lindos, né, dentro da comunidade. A Ana sabe. Ah, dá Sim, pra ver, sim. tem Nossa, eu vi sim. lá. Gente, entrem lá, então, no Instagram do projeto, tá? É, novamente, gostaria de agradecer vocês duas pelo tempo aqui, pela disponibilidade. A Marli, não deixar, já como eu falei, né, que nos conectou Hum. também. Muito, muito obrigada, gratidão, Marli. Eu não a vi por aqui, mas ela deve estar por aí. E falar, gente, que amanhã é a nossa última live, tá? Desse mês de março aí, foi voltado para as mulheres. E quem sabe aí a gente volta a fazer mais uma live, falando aí de outras questões aí, de repente do projeto, do empreendedorismo, como você já está citando aí também, né? De que forma falando mais detalhadamente, né? Que eu acho muito, muito bacana. E é isso, gente. Vai ficar gravada essa live lá. Depois a gente vai subir lá para nossa outra plataforma, né? Que a gente pode falar aqui, mas o link está na bio, tá bom? Depois, se vocês quiserem assistir. E gratidão e boa noite para vocês, viu? Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.